Tem o som mutado. Boa noite a todos. Vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 130, Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marchas para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, amigos da nossa abençoada casa de André Luiz, a oportunidade de nos reunirmos uma vez mais nesse ambiente virtual, a fim de estudarmos as lições do nosso mentor André Luiz, enriquecendo o nosso entendimento sobre a mediunidade, sobre a vida, a fim de melhor cumprirmos a tarefa que nos propusemos nessa encarnação. Ilumina-nos, Senhor, envolve a todos que aqui nos encontramos, nos nossos lares, mas envolve também toda a humanidade, em especial aqueles que se encontram em grandes dramas nessa transição planetária que vivemos. Que a tua divina luz os abençoe, os ilumine hoje, agora e sempre. E abençoa o nosso querido Alexandre, que ele possa ser o intérprete, Senhor, das tuas lições nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Pronta para interagir, Olivia? O microfone dela está fechado. Vamos lá. Então, Sim. Oi, sim. Isso aí. A gente vai começar, então, hoje o capítulo 13. Esse capítulo é um capítulo pequenininho, mas é um divisor dentro do livro, e a gente vai entender por quê. É um capítulo que, a partir dele, começam a acontecer outras coisas. Então, só para a gente relembrar rapidamente o desenrolar, né, do caminho que André Luiz fez. Então, lá em Nosso Lar, ele recebe uma caderneta, né, de Clarencio, que dá autorização de 1 ano para ele poder ir visitando a cada ministério, né? Exceto, acho, da União Divina e da Elevação, que esse Clarencio não menciona para ele fazer essa visita. Mas, então, ele começa essa visita nesse Ministério da Comunicação, e logo no início, ele já se depara
com uma palestra de Telésforo, dizendo a responsabilidade que é ali estar, né? Ele faz até aquela diferenciação entre trabalhadores e servidores. E a partir desse capítulo, se eu não me engano, foi o capítulo 5 e 6, foram divididas a palestra de Telésforo foram divididas em 2 capítulos. A partir do capítulo 7, então, Telésforo se retira com Aniceto e deixa André Luiz, ele fala isso, né? Deixa André Luiz em conversas edificantes ali. Então, eles começam a conversar. Aquele grupo que está ali de médiuns, eles começam a conversar. E nessa conversa, então, André Luiz tem acesso a várias histórias. Eu até escrevi aqui para não esquecer, né? Então, ele vai ver a queda de Otávio, o desastre de Acelino, a experiência de Joel, o caso de Belarmino, a palavra de Monteiro. Então, André Luiz vai pegando todas essas experiências diferentes, mas, de certa forma, tem uma similitude, e vai aprendendo com essas experiências. E chega nesse capítulo agora, então, que André Luiz dá uma respirada. Então, a gente vai ver no capítulo que André Luiz, então, se retira desse ambiente, vai para um jardim, junto com Vicente, e ali, junto com Vicente, ele vai falar dessa experiência que ele teve ali junto com esses casos que ele escutou, né? Como ele não sabia da responsabilidade que tinham os médiuns e os doutrinadores. E Vicente vai dizer que ali, né, além daquele espaço que eles estavam, existem outros espaços para as mesmas conversações. E vai mencionar esses espaços e vai falar quem são as pessoas que estão nesses espaços. E no finalzinho do capítulo, então, a gente vai ter... O capítulo, como eu disse, é bem curtinho. No finalzinho, a gente vai ter, então, Vicente comentando sobre um outro amigo médico que ali não está, mas está em zonas inferiores. E ele vai dizer como ele está, as condições que ele se encontra. Então, é um capítulo pequeno, mas que dá essa respirada, porque a partir do capítulo seguinte, então, é que André Luiz vai sair daquele local e vai começar a fazer a sua excursão à crosta terrestre. Só que essa excursão também vai ser longa, né? Ele só vai chegar na crosta terrestre lá pelo capítulo 30 e poucos, né? Então, vai ter um longo caminho até ele chegar lá. Então, vamos iniciar o capítulo. E conforme a gente for lendo, mais uma vez, eu não tenho certeza, eu acho que eu consegui colocar quase tudo do capítulo, mas não deu, porque eu ainda estou preocupado com o tempo de hoje também, tem bastante coisa para a gente ver. Então, vamos começar a ler o início do capítulo. Então, diz assim, André Luiz: não estava farto de lições para o momento. Para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar. Não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças. Segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Então, é esse momento que eu falei que André então vai se afastar com Vicente. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? E aí André Luiz vai falar que até então não tinha visitado nenhuma. E aí Vicente vai dar continuidade dizendo, então, o que tem, né, no Ministério do Esclarecimento. A gente vai ver daqui a pouco. Mas aí eu acho que aqui cabe
já a gente dá uma parada para se perguntar por que será que Aniceto deixou, então, propositadamente, né, que eles ficassem ali conversando depois da palestra de Telésforo? O que se passou durante esse momento onde André ali estava? O que aconteceu? De que serviu essa conversa? Opiniões? Já para esquentar demora. Daqui a pouco o pessoal começa a falar, não para mais. O Vicente agora vai falar de outros lugares de conversação. Para que será que existem esses lugares de conversação? Que se deixa livre ali aquelas pessoas para estarem conversando. A Olívia Alexandre, levantou a mão. Olívia. Quem? Olívia levantou a mão. Vai lá, Olívia, que eu não enxergo todo mundo daqui. Eu estou com outra tela, mas não consigo enxergar todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Olívia. O que eu percebo é para reflexão de todos os momentos vividos, né? Sofridos, os erros cometidos, né? Eu posso botar entre aspas os erros, porque muitas das vezes, ainda que a gente tenha toda a ajuda, existe o deslumbramento e é onde caímos em falta. Não sei, eu imagino isso. E achei ótimo esse estudo agora que nós vamos fazer, porque é totalmente diferente dos anteriores, né? Esse vai ser. Conforme você falou, é uma prévia do que vai acontecer. Do que vai acontecer, eu fiquei assim mesmo muito apreensiva, né? Talvez não seja nem isso, mas doida mesmo por explicações aqui muito interessantes. Quer dizer, eu acho que é momento de refletir. O que Vamos eu fiz? junto. Pois é. Então, Olívia, você falou uma coisa bem interessante, né? Que é esse momento de reflexão, de olhar, você mencionou, de olhar os nossos erros. Será que é de olhar só... O André está olhando só os erros dele? Ou nesse momento ele está tendo a possibilidade também de vislumbrar outras pessoas que também falharam em diferentes campos? A Né? Regina, desculpa, a Regina colocou no chat troca de experiência e a Vanessa levantou a mão, tá? Tá, agora a Regina chegou no ponto, troca de experiência. Existem os teólogos, né, os pesquisadores a respeito do conhecimento, eles falam que a gente aprende de diferentes formas. Então, eu não sei como é que vocês aprendem mais facilmente. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo um estudo, qualquer coisa, pode ser um estudo aqui para o André, qualquer outro estudo, eu tenho, por hábito, eu gosto de escrever, fazer esquemas, mesmo que eu não use depois, mas eu faço esquema, faço gráfico, faço quadrinho, isso me facilita muito, funciona como um mapa mental e eu consigo ligar um assunto ao outro, né? Vou fazendo uns resumos, eu tenho muito essa coisa de repetir para mim mesmo, então aprendo muito com o que eu escuto, né? Esse aprendizado através da audição, e a gente aprende de várias formas. Acho que com vocês deve acontecer da mesma forma, né? Deve aprender de diferentes formas. Eu não sei, por exemplo, como a minha filha, aliás, o meu filho também de vez em quando ainda faz isso, ela consegue estudar com música. Eu, por exemplo, não consigo nem pensar em colocar música para estudar, porque eu me concentro muito na música, então ela desvia muito a minha atenção e eu não consigo me concentrar, mas a gente aprende de diferentes formas. E isso já foi objeto de estudo de vários pesquisadores. E uma das formas que a gente tem de aprender é justamente essa, com essa troca de experiências que a Regina falou. Então, essa troca a gente consegue, se estiver atento, né, a gente consegue se colocar no lugar do outro, ou mesmo observar quais foram os erros, né? Não numa forma de crítica, mas numa forma realmente de você estudar o que aconteceu e junto com esse erro do outro, nós também temos a possibilidade de aprender. Não que isso dê o aprendizado integral. Muitas vezes a gente precisa vivenciar aquela situação para poder aprender de fato. Mas isso já nos dá
vamos dizer assim, algum conhecimento a respeito disso. Tem um teólogo desse, um pesquisador, ele é psicólogo, foi, né? Não foi, enfim, enquanto personalidade na Terra. Eu não sei se eu vou falar o nome dele direito, que ele se chama Vygotsky, o nome dele. Se a Ana Lu estivesse aqui, acho que a Denise deve conhecer, como ele é muito usado na pedagogia também, Muito. né? A Denise deve... Muito, né? E ele diz o seguinte, ele tem umas frases interessantes que ele diz assim, ó: na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Ou ainda, através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Então, é interessante a visão dele, justamente desse aprendizado através dessa troca de experiências. E eu achei interessante a gente trazer isso, porque esse, por exemplo, é um momento que a gente está trocando, né? Quando eu abro para perguntas, às vezes as pessoas colocam uma situação pessoal que se encaixa no assunto que a gente está falando e serve para a gente aprender. E eu acho que durante essa pandemia foi muito interessante, porque uma vez que estávamos separados fisicamente, as pessoas sentiram a necessidade de estar juntas através da internet, né, desses encontros. E foram formados vários grupos, inclusive de estudos, separados da casa de André Luiz. Isso é muito legal, porque através desses grupos de estudo, principalmente quando você tem uma afinidade, é que você consegue colocar situações pessoais, situações que foram vivenciadas ou que você tem conhecimento, e essa troca, então, proporciona esse aprendizado. Então, olha que interessante a pedagogia do mundo espiritual, né? Então, eles deixam esses espaços para que as pessoas possam ter uma conversa, mas que tipo de conversa? Edificante. A gente sabe que André Luiz já falava, foi lá no... Não me lembro o livro, é quando ele está com Dimas, né? Que ele está no enterro e ele fala que a gente não consegue, entre 3 pessoas, não consegue ter mais de 5 minutos de conversa edificante. Acho que a gente já consegue ter um pouquinho mais de 5 minutos de conversa edificante. Mas é esse tipo de conversa em que a gente vai aprendendo. E, então, os mentores ali vão propiciando isso entre aqueles que lá estão, André Luiz, Vicente e tantos outros, né? Isso, inclusive a gente acha na codificação. Então, a gente tem isso no Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui só para a gente relembrar, né? Questão Alex, 768. Oi, Alex, quem só um levantou? instantinho. A Vanessa está com a mão levantada há um tempão. Acho que Vanessa, ela quer fala. falar. É que eu não enxergo. Vai me ajudando aí, Denise. Deve estar cansada de segurar. Nossa. Oi. Não, só uma visão complementando. Eu estou achando interessante nesses últimos capítulos a questão da culpa, né, que todos eles carregam de terem falido, né? E aí você pergunta por que esses outros centros, né, e esses centros como lugar de aprendizado, eu acho que é o lugar onde eles conseguem se libertar um pouco do peso dessa culpa, porque eles estão entre iguais. Todos ali faliram, todos têm os seus caminhos, né? Tiveram caminhos atrapalhados, estão se refazendo. Então, eles conseguem se ver como iguais e aí aprender mais do que olhar para aqueles que eles prometeram coisas, né, e não cumpriram. E aí essa culpa estaria pesando ali no aprendizado, né? Vanessa, ou você é médium ostensiva, ou você prestou muita atenção na página de abertura. Porque você já foi lá para frente. É por aí. Vamos chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Exatamente, o que você falou tem, assim, é a essência do capítulo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, só voltando um pouquinho, Vanessa, a gente então vai ver aqui no Livro dos Espíritos, dizendo que a pergunta, né, de Kardec, procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades.
falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, ou seja, se debilita, né? Fica enfraquecido. Então, a gente percebe o quanto é importante justamente essa troca de experiências e esse espaço que é concedido para eles ali, onde a gente vai entrar nesse assunto que a Vanessa trouxe. Então, vamos continuar. Logo em seguida, eu dei sequência aos parágrafos. Aí Vicente vai falar assim, localizam-se ali, ele está falando de onde? Ele está falando lá do Ministério do Auxílio, é isso? Ministério do Auxílio. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energia. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós, ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. E aí, finalizando essa parte onde ele menciona vários grupos, ele ainda vai falar dos administradores e vai falar de milhares de trabalhadores, né? Então, ele diz assim, ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, Ministério do Esclarecimento, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Então, a gente vê aí, né, que André e Vicente, né, Vicente comenta que eles caíram em toda a linha. Então, é fácil concluir que também existem homens, existem mulheres que caem em toda a linha. E aí, como eu falei no início, né, eu gosto de esquemas para entender, eu separei esses grupos porque eu comecei a pensar assim, será que André Luiz está colocando aqui esses grupamentos, né? Falou de médicos, falou das mães, dos pais, dos administradores, será que tem alguma coisa em comum esses grupos? Então, eu botei aqui para a gente entender. Ele falou das mães, que existe um espaço onde elas comentam as suas desventuras. Dos pais, que recordam o seu passado, dos erros, né? Dos médicos, que discutem seus problemas. Dos administradores, que restauram forças. Dos trabalhadores, que recapitulam tarefas da obediência. E deles próprios, né? E aí eu coloquei homens e mulheres, que caem em toda a linha. E nós já vimos também, nos capítulos anteriores, os médiuns, que eu nem coloquei aqui, né? Os médiuns, os doutrinadores, que também estão lá, né? Discutindo o que aconteceu com eles, onde eles falharam. E aí eu pergunto para vocês, será que existe, André colocou isso aqui, será que existe algo em comum a esses grupos? Porque, por exemplo, quando ele começou a falar das profissões, eu imediatamente fiquei me perguntando se era dado a responsabilidade, né, dos médicos e tal. Só que ele falou dos trabalhadores em geral, ele falou dele, né, do Vicente, que caem em toda a linha, né? E não falou, por exemplo, que eu imagino aqui que tem também grande responsabilidade dos professores,
dos escritores, de uma forma geral. Então, qual terá sido a intenção de separar esses grupos ou de comentar somente desses grupos? Eu não espero que vocês saibam a resposta agora, porque a resposta vai estar mais à frente. Mas o que vocês acham? Vamos chutar qualquer coisa agora. Pode falar qualquer bobagem. Não fiquem com medo. Silêncio sepulcral. Nenhuma ideia? Olha, Difícil. Lívia Alexandre, eu levantou a acho- mão. Fala aí. Posso falar? Quem Pode falou? ir. Olivia. Fala. Não, eu acho que a nossa responsabilidade é em qualquer lugar que sejamos chamados, né? Em qualquer lugar que nós estejamos com responsabilidade de pai, mãe, do trabalho que você faça numa firma, médicos, como está colocando aí, vamos botar também, ou que você seja músico, aonde você Exato. estiver, você é responsável, entendeu? Eu Exatamente. entendi Pensei a isso. mesma coisa. Eu pensei nisso. Responsabilidade geral, em qualquer lugar que você seja chamado. Eu acho que Exatamente. Eu também pensei isso. Alguém pensa mais alguma coisa, mas por que será que funcionou isso, gente? André Luiz não bota nada à toa. Eu ia falar o seguinte, penso eu, né? Que ele nomeou algumas atividades essenciais aí. Sim, verdade. Pais, né? Também fui Como por esse caminho. No caso da mãe, eu acho que a paternidade, a maternidade, ela é de grande relevância. É claro, como a Olivia falou, todas as profissões são relevantes, sem dúvida nenhuma. Mas ele falou de administradores, médicos, né? E pais. E esqueci alguma coisa mais? Não. Falou, mas ele fala também de homens e mulheres, né? Fala dele e do Vicente que caíram em toda a linha, fala dos trabalhadores em geral. Difícil, né? Eu fiquei me Jesus também quer debatendo disso falar. aqui há muito tempo. Eu Pode fiquei falar, pensando Jesus. sobre isso. Fala, Maria de Jesus. Como nós somos espíritos em evolução, nós, em cada encarnação, poderemos nos situar em outra experiência. Hoje nós podemos ser médicos, amanhã, como aquele um dos mentores da Ivone Pereira, que ele disse que agora que ele viria como médico, ele é Chopin ou é um daqueles Chopin. grandes É músicos? Chopin, é Chopin. Então, ele vem em outra experiência. Então, aí também mostra as experiências que nós, como espírito em evolução, vamos tendo cada encarnação. E podemos falir. Sim. Verdade. Às vezes, precisamos trocar para nos reerguer, talvez em outra melhor do que a que nós exercemos no passado. Verdade, nem tinha pensado sobre isso. Verdade, Maria de Jesus. Verdade. São as experiências, as várias experiências, né? Alexandre. Mais alguém? Newton? Então, estava pensando o seguinte, como é citado aí que eles se reúnem em grupos e falam sobre suas tarefas, suas missões, suas responsabilidades perante a sociedade, perante o mundo. Então, a gente observa aí que há um grupo de pessoas que são, de certa forma, assumem o compromisso e responsabilidade, a gente vê isso em todos os capítulos, né? De descer à Terra para cumprir tarefas que vão ajudar a humanidade, de um modo geral. Né? E existem aqueles que estão com missões menores, que são os trabalhadores de modo geral, que estão cuidando dos seus afazeres, da sua família, das coisas mais comezinhas mesmo, do trabalho, da manutenção da vida. Né? Então, existe um grupo de pessoas que tem uma grande responsabilidade, que são essas tarefas de conduzir, de orientar, de dirigir. E aí a gente vê a relação deles, né, falando dolorosamente como faliram sobre isso. Então, eu vejo assim, dois grupos, né? Um grupo que recebe essa tarefa por já ter conquistado possibilidades para isso, né? Porque eles se prepararam, eles tiveram várias experiências, já conseguem discernir e poder, de alguma forma, ajudar, né? Ou traçar caminhos, diretrizes, né? Por isso fala em administrador, fala em médico, fala, né? Em pais também, em mães, né? Mas já conseguiram um recurso. Mas existem aqueles outros que têm que ser ajudados,
têm que ser amparados, têm que ser conduzidos, envolvidos, né? Elevados, erguidos nas suas dores, nas suas dificuldades. Então, eu vejo assim, uma distinção, né, nesse sentido, não que seja isso um privilégio, mas sim como responsabilidade. Eu entendi assim, entendeu? É isso. E olha que interessante, Nilton, dentro do que você falou, né? Você falou algum grupo com um pouco mais de responsabilidade que o outro. Mas olha que interessante. Na espiritualidade, todos aqui que estão, né, esses grupos, têm a mesma oportunidade, todos eles são atendidos, vamos dizer assim, têm a mesma oportunidade de trocar experiências com seus respectivos grupos. Independe do erro que eles cometeram, né? Percebe? Então, eles estão juntos ali, todos os médicos, né? Os trabalhadores, de uma forma geral, e eles vão se afinizando em grupo e têm a mesma oportunidade de trocar essas experiências para ter uma chance nova, né? Mas lá na frente a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho. A gente já volta aqui nesse tema. Eu vou contar para vocês o que eu achei. Então, vamos lá. E aí, mais na frente, a gente vê assim: somos numerosos, continuou o sorridente. Os falidos, aí fala sorridente, né? Somos numerosos os falidos nas missões terrestres. Ele está falando rindo, né? E note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. Esse aqui foi um ponto que eu optei por não comentar, porque a gente já viu a questão do pensamento, né? A gente já viu em capítulos anteriores essa influência do pensamento. Então, a influência daqueles que estão nos ministérios da elevação e da união divina, influenciando, né, todo o restante, né, daqueles que habitam o nosso lar. Onde eu parei? O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, e aí é aquele caso que ele vai citar agora, aquele colega de profissão, aquele médico, né? Ele vai citar agora, né? Ele faz longo hiato. Então, quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas, são infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Antes de chegar nesse ponto aqui, que ele vai começar a citar o colega, vamos só voltar um pouquinho ali na frente, quando o Vicente fala para André, então, que o estágio ali em nosso lar representa uma bênção do Senhor. O que vocês acham disso? Por que nosso lar, então, é uma bênção para eles? O que vocês acham dessa colocação de Vicente? Eles poderiam estar noutra situação, fora de nosso lar? E por que estando em nosso lar é uma bênção? É só o fato de não estar em outro lugar? O que nosso lar oferece? A Úrsula levantou a mão, Alexandre. Fala, Úrsula. Pode falar, acho que o microfone deve estar... Nosso lar é um estágio um pouco mais evoluído. Então, você anteriormente falou em relação a médicos, etc. Nós, da área de saúde, cada um de nós, na hora que você exerce sua função enquanto profissional, você também é um pouco pai e mãe de cada um daqueles que estão ali em necessidade. Então, nosso lar, ele é um estágio um pouco acima do que cada um de nós pudesse imaginar, entendeu? Então, por isso que ele diz que nosso lar é uma bênção,
para cada um de nós. Porque eu acredito piamente que cada um de nós da área de saúde, nenhum de nós vem médico nem enfermeiro à toa. Acho que é igual médium, né? Existe alguma dívida para trás. Eu sempre digo, tem alguma dívida anterior que fez com que eu hoje viesse enfermeira. Porque cada doente daquele que está ali deitado, ele é meu filho e é parte de mim. Então, cabe a mim dar todo o amor, além do conhecimento que eu trago, vamos dizer assim, o conhecimento físico, que eu quero dizer. Sem contar que tem muito da intuição, muitas das coisas que se faz ali, para nós que somos médios, existe da intuição, porque nós tomamos determinadas atitudes, às vezes, que a gente vê que não é nossa. Entendeu? Então, em decorrência disso, graças a Deus, nosso lar é um estágio superior aonde a gente hoje eles podem exercer alguma influência benéfica em relação aos espíritos que aqui estão. Legal. Não sei se o que eu falei é pertinente. Não tem certo, não tem errado. Alguém tem mais alguma opinião? O Alexandre, eu faria uma regra de 3 aqui. Eu acho que o nosso lar está para o André Luiz, para o Vicente, para essa turma, como o André Luiz, o Grupo Espírita André Luiz está para nós. Que seria Também, de nós se nós não verdade. estivéssemos, de alguma forma, vinculados a essa instituição que nos dá alertas e nos mantém o roteiro dessa encarnação. Sim, verdade, verdade. Boa, gostei. Boa. Eu fui lá em Nosso Lar, eu voltei para Nosso Lar, e fui lá procurar para ver se tinha alguma coisa referente a isso. E encontrei uma fala de Lísias, onde ele diz que Nosso Lar não é estância de espíritos vitoriosos, em hipótese alguma. Então, a gente está vendo isso. Né? Então, Nosso Lar, assim, às vezes a gente fica falando, será que eu vou para Nosso Lar? Olha, se você é espírito vitorioso, não vai, né? Vai para mais do Nosso Lar, né? Agora, se é um espírito que falha, que comete erro, tem grande chance de ir para o Nosso Lar, porque os espíritos que estão lá são espíritos que, na sua grande maioria, faliram. E faliram, às vezes, feio. Então, às vezes, a gente fica imaginando, nossa, acho que eu não tenho capacidade de ir. Calma, eu acho que tem espaço para todo mundo lá em Nosso Lar, né? E Lísias vai dizer o seguinte, lá em Nosso Lar, está lá em Nosso Lar. Agora eu esqueci da referência, eu devia ter anotado qual era o capítulo que ele falava isso. Mas ele diz que os que estão lá são felizes porque têm trabalho. Olha que interessante. Eles estão lá em Nosso Lar, apesar de espíritos falidos, é dada a oportunidade de cada um trabalhar. Lembra daquela entrevista lá de Clarencio com o André, e tinha aquela senhora ali, né? Que não tinha bônus hora nenhuma, né? Ela está ali, eles estão dando oportunidade para ela trabalhar, mas ela estava entediada. Por que ela estava entediada? Ela não estava trabalhando, ela não estava ajudando a ninguém, né? Então, Nosso Lar é uma bênção, e aí a minha percepção nesse sentido de ser uma bênção também, e concordo com o que vocês falaram, mas porque é dada essa oportunidade, né? Quando você vê como o André ficou feliz depois que ele começou a trabalhar lá nas câmaras de retificação, e como ele continua feliz, né? Porque tem dado essa oportunidade, né? Veneranda também vai falar lá em Nosso Lar, né? Que lá em Nosso Lar, poucos são aqueles que se preparam para a ascensão. A grande maioria está se preparando para retornar em serviços redentores. Aí, Úrsula, serviços redentores, aí vai renascer no Rio de Janeiro, vai ser médium, ali na Tijuca, vai ser enfermeiro. Então, o Nosso Lar ele prepara para isso, né? Então, são poucos os que ali estão que vão ascender. Então, ali estão justamente para essa troca de experiências, esse período de aprendizado para poder retornar. Por isso que eu achei interessante essa misericórdia, né, que a espiritualidade nos traz, acolhendo a todos esses
que ali estavam, né, esses trabalhadores, em diferentes lugares, mas todos tendo a mesma oportunidade. E, com certeza, a grande maioria vai voltar, né, para fazer esse serviço redentor que menciona a veneranda, né? Mas vamos lá, então, para o caso desse amigo de Vicente. Aqui é que eu acho que a gente vai chegar na essência do capítulo. Deixa eu abrir aqui. Então, ele fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Aí eu fiquei pensando o seguinte: ali ele disse, né, em Nosso Lar, que são atendidos os médicos, né, existe um espaço para os médicos discutirem, e no caso dele, de André e Vicente, que também eram médicos, mas eles caíram em toda, né, toda a sua trajetória, né, toda a sua vida, vamos dizer assim, não só como médicos. Mas eles também têm um espaço ali onde eles foram atendidos e estão conversando, né, estão trocando experiências, né? Por que será, então, que essa pessoa, esse personagem aqui, ele não consegue estar lá em Nosso Lar? Ele vai mencionar o personagem daqui a pouco, né? Ele só está dizendo que muitos estão em regiões de remorsos e vai falar do personagem. Lembra em Céu e Inferno que fala do arrependimento? E o arrependimento é uma coisa boa, né? Porque você se arrepende e aí você tem a oportunidade, então, de expiar e depois de reparar. Lembra disso? Por que existem muitos que estão com remorsos e malignas recordações e ali não se encontram, estão em zonas inferiores? Por que será? Eu nem vou falar nada, ficou na ponta da língua. Qual é a diferença desse médico, por exemplo, que ele vai citar daqui a pouco, ele, né? Mas eu estou mencionando ele porque ele vai falar daqui a pouco. Antes, vamos entender uma coisa. Ele está falando aqui de remorso e malignas recordações. Remorso é igual a arrependimento? O que vocês acham? Alguém falou aqui no grupo, não se livrou do orgulho. Antecede, né? Não. Mas não O é, remorso né? antecede, Guilherme já falou ali, ó. Remorso antecede o arrependimento, né? O remorso é você remoer, né? Você Remoer, revisar, remorder, né? remorder, né? Remorder, você fica ali, Revisar aquela revisar. dor e ficar revivendo, Fica naquela naquele revivendo, ciclo isso. de revivendo, né? E o Ainda não é, arrependimento não é o arrependimento. O arrependimento é quando você se conscientiza de que errou e você toma uma decisão de se redimir do erro, né? Eu vejo assim, né? exatamente. Então, Remorso é só culpa. é culpa. Remorso é Quem só falou? culpa. A Úrsula. Úrsula. O remorso, ele se assemelha à culpa ali, né, Úrsula? Ele está muito próximo, né? O remorso é só culpa. Né? Isso. Que foi E dado o spoiler, né? arrependimento já está além. E o arrependimento já está além. além. Isso, então. Joana de Ângeles, aí eu fiz um esqueminha aqui, tá no capítulo Conflitos Existenciais, tá? Ela vai dizer o seguinte, que os erros do passado, ela traz duas motivações para a culpa e para o remorso. Ela diz que os erros do passado, né, tudo aquilo que a gente falhou, ela leva a uma culpa que está ali muito próximo do remorso, né, que é esse remoer, né, a situação, e isso causa várias coisas, o medo de errar, a autocomiseração, a autopunição, a autodesvalorização. Então, quando a gente erra, a gente sente aquela culpa. O que é a culpa? Aquela raiva de nós mesmos, né? A gente começa a sentir raiva, por que eu fiz isso? Por que será que eu fiz isso? Mas a gente ainda não se arrependeu. Eu posso sentir raiva, por exemplo,
sei lá, cometer qualquer exemplo esdrúxulo agora em mente. Eu fiz uma besteira, eu cometi um assalto e fico com raiva porque me deixei pegar, né? Fico com culpa. Pô, por que eu voltei para ajudar aquele meu amigo e eu fui pego? Você não se arrependeu de cometer o assalto. Eu estou fechado aqui, estou com a tela, nem vi que eu estava fechado. Você não se arrependeu, né? Você está se sentindo culpado porque não cometeu um erro e aquele erro trouxe uma consequência para você. Então, você está com raiva de si mesmo. Você ainda está com aquela coisa da culpa mesmo, né? E um outro fator que ela diz é a própria educação. Achei interessante ela trazer isso, porque enquanto pais a gente faz muito isso e assim a gente faz por amor, né? A gente não faz querendo prejudicar os filhos, né? E nem os nossos pais fizeram isso, se fizeram conosco querendo nos prejudicar, mas muitas vezes a educação que é trazida é aquela que constrange a criança a ocultar os erros dela, né? Por medo de ser punida, ela começa a ocultar os erros que ela comete, ela não começa a ser franca, ainda tem aquela coisa assim, do bom menino, às vezes a criança ainda pequenininha, é um rapazinho, né? Mas já é uma mocinha, a gente faz isso, né? Invariavelmente a gente faz isso, a gente aprendeu assim e faz isso, só que Joana vai falar lá no livro que isso faz com que a criança acredite que já não pode cometer os erros de uma criança. Ela já se coloca numa posição que fala assim, não, eu já sou um rapazinho, eu já sou uma mocinha, então ela começa a esconder os erros. E o medo de errar vem daí, né? Então a criança muitas vezes acaba virando aquele adulto perfeccionista, né? que quer não, até o final fazer tudo perfeitinho e tal, porque tem medo de errar. Ou então aquele adulto que se sente culpado por tudo que acontece, né? Se choveu, a culpa foi minha e tal. Então, a educação também influencia nesse processo de culpa. E aí, só fazendo um parênteses aqui, tem 2 livros que eu li já tem algum tempo, que eu acho muito interessante, que é da Brené Brown, acho que está aqui em cima, é Brené? Brené o nome dela. Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito e a Arte da Imperfeição, que é muito interessante, que ela fala justamente isso, né? São para pessoas perfeccionistas como eu, que para pegar mais leve, para começar a olhar assim, peraí, isso aí tem um fundo que é muito ruim, né? Porque é justamente o orgulho, né? Você, não posso errar, não posso me deixar ver como uma pessoa frágil, né? Então, isso é o mesmo caminho da culpa e do remorso. Então, tanto os erros do passado, e a Joana vai falar dos erros do passado não só de uma existência, como de outras existências. Então, mesmo reencarnando, a gente carrega essa culpa desses erros para uma nova existência, enquanto a gente não consegue sair desse torvelinho, né? Desse remordere, desse remorso, enquanto a gente não consegue entender que o caminho é do arrependimento e não da culpa. E aí ela vai dizer qual é a cura disso aqui. O que vocês acham? Qual seria a cura da culpa e do remorso? Maldade, né? Eu estou falando que Joana que vai dizer para a gente, eu estou empurrando para vocês. Mas assim, vamos falar, vamos pensar. Para mim, Alexandre, a solução disso aí, quer dizer, é a gente assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Isso. Mas antes de assumir responsabilidade, que o arrependimento vem daí. Tem consciência. Tem consciência um passo do anterior, erro. ter a consciência do erro, assume responsabilidade. E Tem buscar um passo uma anterior. coisinha antes ali. Auto-perdão, né? Boa, Guilherme. O perdão. Joana vai falar justamente do perdão, né? E aí está o auto-perdão, né? Então, Joana vai dizer o seguinte, que para chegar ao arrependimento, a gente tem que passar, inevitavelmente, pelo perdão. Ela diz que o antídoto para a culpa é o perdão. E esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, né? Como o Guilherme falou, o auto-perdão, a quem foi a vítima do nosso erro,
a comunidade em geral, a natureza, porque a gente erra de diferentes formas, né? E aí esse perdão passa por isso, para a gente poder se perdoar. Quem falou? Olivia. A Olivia foi lá para o outro lado agora. Não, eu acho assim, você falou quando essa mania que a gente tem, né, muitas vezes, já é uma mocinha, já é um rapazinho. Eu acho que quando recebemos informações precoces, isso vai reverter no futuro daquela criança, né? Eu acho que é por aí também que vai haver o prejuízo dessa precocidade anterior. Sim, e assim, é lógico que a gente, não é que a gente não tenha que elogiar a criança, ao contrário, a gente tem que elogiar em tudo que ela faz. Acho que sim. Mas a gente tem a mania de colocar uma culpa na criança, de inserir uma culpa. Você é culpada porque você fez isso. Não, você errou. Você errou, agora como é que conserta? Né? É diferente. Mas eu acho que agora, ultimamente, devido às grandes informações que nós temos tido, pelo menos uma grande parte, eu vejo assim esse processo de educação muito mais tranquilo. Vamos dizer, como foi na minha época, não foi tranquilo. A gente não tinha direito de falar nada. Eu era muito curiosa. Foi muito curiosa. Aí tinha aquela palavrinha assim meio chata, enxerida, que se usava muito, principalmente no Nordeste. Eu sou do Nordeste. Então, era isso, cara. Desculpa, cara. Eu ficava até constrangida, porque eu tinha uma ansiedade de aprender. Isso, é um constrangimento, é isso mesmo, é um constrangimento. Me constrangia, mas eu sempre estava às escondidas buscando aprender, quando devia ser às claras, como é hoje, né? Até mesmo na minha criação com minhas filhas, não foi tão clara quanto com Carol. De eu me sentar agora com Carol e explicar ipsilitre o necessário para ela se preparar abertamente. De acordo com o momento dela, né, Olivia? Com as idades dela. De acordo com o momento, lógico, de acordo com quando ela me fez a pergunta. Ela me fez perguntas capciosas. E que eu me embaracei, mas que depois eu digo, não, tem que falar e como é. E fui sincera em falar com ela. Mas os meus pais tinham... não estou reclamando dos meus pais, foram a condição não é que eles isso, tiveram. É que eu falei, exatamente. Ninguém faz, né, por maldade. Faz até por amor mesmo. O contexto agora é outro. Isso se chama evolução. Isso, exatamente. A evolução, o progresso também se dá na educação, né? Principalmente na educação, né? E na educação não só na transmissão de conhecimento, mas nessa educação moral que a gente tem com os nossos filhos, com os netos, né? Então, esse é o progresso. Maria de Jesus ia falar alguma coisa? Ela abriu o microfone. Não. Não. Não, pode falar. Eu ia falar, mas deixa... Tá bom. Deixa eu dar uma avançada. Aceitação, antes do perdão, é aceitação. Uma aceitação, sim. A aceitação passa pelo perdão. Exatamente. A aceitação passa pelo perdão. É aceitar. Isso, exatamente. Isso. Se aceitar falível, né? A gente percebe aqui que essa culpa, a culpa e o remorso, se a gente começar a pensar com calma, a gente vai ver que ela vem justamente do orgulho. Porque a gente não se aceita falir. O orgulho. A gente não acha que pode falir, a gente não acha que pode errar. E quando erra, cai o mundo. E eu quero esconder esse erro, e sinto culpa porque errei. Né? Então, a gente não consegue perceber que estamos no caminho e que vamos errar ainda muitas vezes. Então, não é relegar o erro, dizer assim, não, deixa para lá, eu errei mesmo. Não é isso. Mas é olhar para o erro com responsabilidade, como acho que foi o Newton que falou. Com responsabilidade, olhar assim, eu errei aqui, ok, como é que eu posso corrigir? Às vezes eu não posso corrigir nem com aquela pessoa mais, né? Aquela pessoa pode ter já falecido, aquela pessoa pode não estar já junto da gente, e eu vou ter uma oportunidade de corrigir isso mais à frente, né? Ou talvez com outras pessoas, porque o que importa é o aprendizado, não é isso? Quando a gente costuma falar bastante, falar corriqueira nossa, comum também, falar de dívidas e tal, mas, em verdade, o que Deus não cobra dívida nenhuma nossa. Ele só olha as nossas virtudes, está lá no Evangelho.
Ele só olha as nossas virtudes, né? Quem cobra isso somos nós mesmos, é a nossa consciência. Ele deixou uma regrinha ali, ele deixou um software rodando na nossa consciência. Então, quando a gente erra, a consciência, em algum momento, ela vai gritar. Pode não ser naquela existência, porque às vezes a gente tem ainda a dificuldade de compreensão. Conforme a gente vai sofrendo, vai sentindo a dor, vai se colocando no lugar do outro, aí a gente começa a ter consciência. E aí vem, muitas vezes, o quê? A culpa, o remorso, para depois vir justamente o arrependimento. Mas vamos lá, gente. Eu falei que o capítulo era pequenininho, mas tinha pano para manga aqui para a gente falar. Ainda tem. Então, vamos adiantar aqui. O Vicente vai continuar falando desse amigo dele, então. Então, ele diz assim, ó, tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física. Quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Então, olha só, então ele está contando a história desse amigo, que, enquanto médico, ele ficava pensando nas aplicações financeiras, né? Estava fazendo a cirurgia, mas quanto é que está lá, overnight, né? A bolsa e tal. Overnight nem existe mais. E ficava pensando nisso tudo. Não chegou isso não chegou a causar a desencarnação de ninguém, mas duas pessoas que desencarnaram, né, e que foram operadas por ele, resolveram atribuir a culpa a ele, e agora ele está sofrendo por causa dessas 2 pessoas. André Luiz vai ficar um pouco indignado com isso. Ele vai falar assim, poxa, mas ele não tem a culpa disso, da morte dessas pessoas. Por que ele está sendo, então... Travou, gente? Para mim deu uma travada, para vocês não. Que bom, então vamos. Por que ele está sendo perseguido, né, por essas 2 pessoas? André Luiz vai falar assim, horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se o quê? Culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo o erro traz fraqueza. Então, olha que interessante, a culpa abrindo uma brecha para que esses irmãos fossem lá recebê-lo depois, né? Depois que ele venha a desencarnar, e ficassem ali atormentando a vida dele. É a brecha que a culpa originou. E aí, antes de entrar nesse detalhe, caramba, só tem 1 minuto. Vamos lá, vamos ver se dá para finalizar. Antes de entrar nesse detalhe, vamos nos recordar, porque eu não posso, senão eu ia esquecer, gente, daquelas pessoas que estavam lá, então, trocando experiências em outras zonas. Percebe que esse amigo do Vicente, ele ainda está no estágio de culpa, remorso. E aqueles que lá estão, inclusive André, Vicente e todos os outros que contaram a história para André, Otávio, né, o Acelino, o Joel, o Belarmino, eles já estão no outro estágio, que é o estágio de quê? De arrependimento. Tem tristeza. O arrependimento também traz tristeza, mas é uma tristeza diferente.
é uma tristeza, já como falou o Newton, com responsabilidade. Aqui, esse amigo de Vicente, não, ele ainda está na culpa cruel. E essa culpa está abrindo brechas para que outros, aqueles que, na verdade, ele não provocou mal, mas que eles estão atormentando ele ali, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que eu já passei do tempo, mas... Aí eu falo para você o seguinte, nesses médicos falidos entram duas coisas, o orgulho e a ganância. Sim, nesse caso, sim. Sim. Nesse caso, entra o orgulho e a ganância. Entendeu? Que são justamente as faltas dele, e ele sabe, né? Ele sabe disso, ele tem na consciência dele essa culpa, né? Enquanto médico, que ele não estava exercendo dignamente a profissão dele. Isso que abriu a brecha. E anteriormente, você falando das relações, uma coisa que aconteceu nessa pandemia, uma vez enclausurados, as pessoas enclausuradas deixaram de se relacionar. E nós só aprendemos mediante a troca de experiência. E ela silenciou sem querer o... Não, foi porque entrou uma pessoa com ruído, eu fui tirar, tirei ela. Atirou a Úrsula. É porque o Zoom engana a gente. Engana, clica no lugar errado. Eu quis dizer o seguinte, uma das coisas, você disse que a relação interpessoal traz informações. E foi isso que, durante a pandemia, não aconteceu, uma vez que cada um de nós ficou enclausurado. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Exato, não foi feito para viver sozinho. A gente só cresce mediante a relação interpessoal. Sim. Entendeu? O crescimento, Úrsula, ele é individual, mas o trabalho com Jesus ele é coletivo. E a gente só consegue ter esse crescimento individual quando a gente se relaciona com o outro. Eu tenho um amigo que ele não é espírita, ele não é nada, né? Mas ele é muito espiritualizado. E ele eu só aprendo à medida que eu me relaciono com você. Relaciono, exatamente. Esse amigo meu falou para mim, a gente veio aqui para se relacionar. De fato, se a gente perceber, né? Todas as relações, eles vão trazer uma angústia, um sofrimento, né? Mas vão trazer também muito aprendizado e muito amor. Então, é através das relações que a gente cresce. Cada um cresce individualmente, mas o trabalho é coletivo. Não dá para a gente trabalhar individualmente. E aí, só para finalizar o capítulo, porque a gente pode entender assim, eu ia abrir para pergunta, mas para vocês comentarem, mas não vai dar tempo. Que aí, André Luiz fala assim, onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Então, ele percebe que aquela falta desse amigo do Vicente é que está trazendo as perturbações. E onde a gente vai ver isso? Lá em Pensamento e Vida, e aí rapidamente para trazer para vocês, onde Emmanuel vai falar justamente disso. E o falar de Emmanuel está muito próximo também da análise de Joana a respeito da culpa, né? Então, rapidinho, diz Emmanuel assim, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações. Lembra o quadrinho de Joana? As múltiplas manifestações. Impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma, que transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo, aí é que está a questão, em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima. Então, a gente começa a se sintonizar. Ele diz ali, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui um campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. Então, é esse halo que nós estabelecemos nas nossas ligações, né, de natureza invisível, que vai permitir essa brecha, né? Então, esse erro é que a gente começa a exalar, né,
essa aura de culpa, e aí que permite aos nossos amigos espirituais justamente ter acesso, são os plugs, né? E aí convido vocês a lerem o restante dessa página, que não vai dar para a gente passar aqui. Então, quando saírem do estudo, leiam essa página de Pensamento e Vida, capítulo 22, que fala da sintonia da culpa, ou seja, que não é o arrependimento. E aí, não sei se vocês perceberam, a página de abertura, o Emmanuel falava justamente disso, né? Que é aquela passagem de Paulo aos Coríntios, que fala da tristeza. Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. É essa morte da inanição, é essa morte de a gente ficar se remordendo na culpa, né? Se remoendo no remorso e não dar um passo adiante. Todos nós fomos, principalmente nós que estamos na doutrina espírita, a gente sabe que viemos de outras religiões, inclusive em outras existências, e a gente traz essa coisa da culpa muito, muito forte em todos nós, né? Mas nos lembremos das duas passagens onde envolvia culpa e arrependimento, que era a passagem de Judas e de Pedro. Pedro, né, passou por vários momentos onde ele ficou extremamente triste e se arrependeu. E conseguiu, através desse arrependimento, crescer e aprender. E Judas, não, naquele momento ele não conseguiu se arrepender, ele só teve culpa. E enquanto culpado, ele buscou justamente a morte, né, que é essa paralisia que a gente não consegue ir para frente. Então, gente, eu passei 6 minutos, peço perdão, sempre correndo, mas é sempre tanta coisa. Foi muito bom. Obrigada. Alexandre, vamos fazer a nossa Foi prece, ótimo. né? Vamos encerrar primeiro, depois as pessoas comentam, isso, né? Isso, vamos fazer a prece e encerramento. Então, vamos elevar nosso pensamento, sintonizando nesse momento de encontro, onde nós refletimos, o nosso querido mentor, André Luiz, nos trouxe informações relevantes, e agora, uma reflexão que o Alexandre nos traz, para que possamos nós trabalharmos, cada um de nós individualmente, as nossas culpas, a nossa responsabilidade perante a vida, perante nossos atos, para que possamos, assim, superarmos as nossas dores, as dores da alma, e avançarmos, progredirmos, porque esse é o nosso fanal, esse é o nosso objetivo aqui na Terra. O progresso material e espiritual, moral e espiritual, para que possamos, assim, cumprir aquilo que está estabelecido por Jesus, né? Para que, amando-nos uns aos outros, né? Para que possamos, ajudando-nos uns aos outros, possamos nós prosseguirmos na caminhada, cada vez mais nos libertando da ignorância, do erro, e que nos faz sofrer. Por isso, estamos agradecidos pela bênção da hora, da oportunidade desse encontro, do aprendizado que nos foi possível hoje, com as informações trazidas pelo nosso querido Alexandre, para que possamos, assim, cada um de nós individualmente, trabalharmos as nossas diretrizes. E rogamos em favor de todos os nossos irmãos de humanidade que estão passando por momentos difíceis, que todos eles possam ser amparados, envolvidos pela bênção do nosso Pai, para que possam, superando as suas dores e dificuldades, prosseguirem na sua caminhada. Assim, com as bênçãos de nosso Pai amantíssimo, do meio Jesus, e os amigos espirituais que nos amparam, possamos encerrar nossa reunião da noite de hoje e continuarmos com aqueles que desejarem. Muita paz. Boa noite para todos.